Olá, tudo bem? Meu nome é Elton e eu queria falar 5 motivos para que você não seja pai. Para aqueles que estão pensando em ser pai ou aqueles que estão pensando em não ser pai. Alguém pode ter caído nesse vídeo pensando, eu quero saber por que esse cara está dizendo que eu não devo ser pai. Ou aquele cara que não quer ser pai e está querendo descobrir motivos para não ser pai. Se você está aqui querendo descobrir motivos para não ser pai, você chegou no lugar certo. E se você acha que você é pai, que se você acha que está preparado para ser pai, fica até o final desse vídeo, que talvez você não esteja preparado ainda para ser pai. Então vamos lá, pessoal. Existem algumas consequências emocionais também que vão caminhar com essa pessoa que teve orfandade, Essa pessoa que foi órfã ou de pai por abandono ou de pai por negligência, ela vai ter pelo menos 5 características aqui que eu vou falar para vocês, que vai fazer com que ela tenha muita dificuldade de prosperar nessa vida e de se relacionar e também de ser um pai, ou uma mãe. A primeira é, se ela não tem pai, ela foi abandonada, ela não tem referencial paterno, concorda? Não tem referencial paterno. Essa criança, ela não sabe como é ser amada por um pai. Uma pessoa que não sabe como ser amada como um pai, como é que ela vai ser pai? Ela vai ter que aprender da pior maneira possível, que é todos os dias, a como ser pai. Então esse referencial paterno ele é muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem. Para o homem é como ele vai aprender a tratar as mulheres, e para a mulher ela vai aprender a como ser tratada pelo homem, o que esperar de um homem, do seu marido. Ela vai ver o seu pai tratando a sua mãe e a partir desse tratamento ela vai entender como ela deve ser tratada também. Então, se não tem esse referencial, as pessoas que são órfãs de pai, elas ficam perdidas de verdade. A outra é insegurança e sem afirmação de identidade, que eu já comentei aqui. A pessoa fica insegura, ela nunca teve alguém que a protegesse, então é natural que ela vá se sentir insegura mesmo. Não acredita em si mesmo. Uma pessoa que é insegura, é difícil ela acreditar em si. Ela sempre vai ter um sentimento de incapacidade, ela sempre vai achar que ela não é capaz de fazer as coisas. Então esse sentimento vai perseguir ela, eu poderia dizer que é Satanás mesmo que está acusando ela. Mas antes de Satanás ter atuado, houve uma atuação do próprio pai, ou por não existir, ou por não atuar com a sua função de pai. Então, é natural que uma pessoa que não tenha a segurança do pai, ela não acredite em si e se sabote. Quando ela vai fazer a coisa, quando ela acha que está chegando, ela não se acha merecedora de ter aquilo. Então ela vai lá, ela mesma se sabota, ela desiste, ela nunca termina nada. E ela vai se anular como pessoa. Ela não vai saber quem ela é, naturalmente ela vai ser uma pessoa anulada. Dependente da aprovação dos outros. Esse é horrível. Uma pessoa que teve orfandade na sua vida, ela vai buscar aprovação. Eu como pai, e como um pai que entende a sua função de pai, eu vejo na vida da minha filha que ela já busca essa aprovação. E como eu sou a referência para ela, ela busca a minha aprovação. Então ela faz alguma coisa, ela quer mostrar para mim, ela quer que eu veja, ela quer que eu admire. Então eu vou lá e digo, minha filha, que lindo, tá maravilhoso isso aqui, você é demais, você é linda, você é perfeita. E também repreendo quando é necessário, quando eu não quero que ela faça algo que não tem a ver com a natureza dela, foi uma coisa errada mesmo. Então é impressionante como as pessoas elas buscam essa afirmação do pai, da mãe também, mas principalmente do pai. O pai ele é o norte até mesmo da questão sexual, é o pai que define a sexualidade dos filhos, que afirma a sexualidade dos filhos.
É muito natural que uma pessoa que ela não tenha essa figura paterna para reafirmar sua identidade, para dizer quem ela é, que essa pessoa fique procurando em outras pessoas definir quem ela é. Então ela vai tentar, por causa dessa dependência de aprovação, uma dependência extrema de aprovação, ela vai tentar fazer muitas coisas para que as pessoas aprovem aquilo que ela fez. Então, tu vai notar numa pessoa que é dependente disso, que é uma pessoa que tem uma dependência de aprovação, ela é uma pessoa normalmente muito competitiva, mas é uma competitividade negativa, porque é uma competitividade que ela faz para chamar a atenção das pessoas e só faz sentido para ela fazer alguma coisa quando alguém for aprovar ela. Se não for ter aprovação, não faz sentido para ela. Então, ela só vai se sentir bem fazendo as coisas quando no final ela sentir que vai ter alguém dizendo: olha, parabéns, você foi maravilhosa, você fez muito bem. Aquilo que era para ser feito pelo pai, a autoafirmação do pai, que ia definir ela desde a sua terra infância, agora ela precisa, depois de adulto, tá pedindo essa aprovação para as pessoas. É louco isso, mas é verdade. Uma outra coisa aqui que é importante falar é que um órfão ele tem dificuldade de lidar com leis e regras. Uma pessoa que ela não tem segurança, identidade afirmada, precisa da aprovação dos outros, ela não aprendeu com o pai limite, né? É natural que essa pessoa ela não consiga respeitar as regras, porque ela não sabe como o mundo funciona. O pai ele teria a intenção de mostrar para essa criança como o mundo funciona. Olha, você precisa acordar cedo por esse motivo, as coisas têm um horário. Quando você marca um compromisso, no outro ponto do compromisso, existe uma pessoa que está contando com você, né? Você não é o centro do universo, você precisa fazer as coisas em função do seu propósito. Então, uma pessoa que ela tem esse sentimento de orfandade, ela vai ter dificuldade de lidar com essas coisas. Porque ela não teve esse limite, ela não teve toda essa noção de mundo dada pelo pai. Então, ou ela vai ignorar totalmente essa relação, né? E ela vai ficar lutando. Então, uma pessoa que vai ficar lutando contra isso, é natural que ela vai ter muitos problemas na sua vida. Um dos problemas aí dessa dificuldade de lidar com leis e de regras é um problema de indisciplina. A pessoa ela não consegue manter uma rotina diária. Olha, eu vou fazer isso, tal horário, eu vou cumprir. Ela não tem como ter isso. Então a vida dela é um turbilhão e ninguém consegue. Pessoal, o ser humano ele vive de padrão. Por naturalidade, tem um livro que chama O Poder do Hábito. E esse poder do hábito ele mostra lá algumas características, por que o cérebro ele trabalha dentro de vários padrões, que é para a gente não se estressar. Imagine você ter que pensar como fazer coisas triviais do seu dia a dia todos os dias. Né? Tipo assim, como é que eu abotoo um botão, como é que eu como é que eu vou ao banheiro, como é que eu faço isso, coisas naturais. Então, para essas coisas, o cérebro ele cria padrão, você não precisa mais pensar, isso está segmentado em você, né? Isso já está estruturado em você, você faz automaticamente. É quase que um arco reflexo, você faz porque você está acostumado a fazer e o cérebro trabalha sob padrão. E a disciplina, ela tem essa intenção de criar um padrão na sua vida, para que você possa, todos os dias, não precisar se preocupar o que eu vou fazer hoje, você já tem o seu padrão. Essa disciplina ela pode mudar, variar de tempos em tempos, dependendo da sua vida, mas ela é necessária para que você possa ter uma vida saudável. Se você não tem essa disciplina, você vai todo dia ter que tomar uma série de decisões que vai estressar o seu dia, né? Que vai fazer você ser improdutivo como pessoa. Então, olha como é interessante isso. Então, o pai, ele que não atua na vida de um filho trazendo identidade, segurança, amor, ele vai fazer com que essa criança sofra com problema de leis e regras
que vai afetar na sua disciplina diária de vida, vai gerar todo um transtorno de improdutividade. Além da disciplina, ela gera problemas de autoridade, né? Além de gerar o problema da indisciplina, normalmente crianças, pessoas que não tiveram pai, elas têm problemas com autoridade. Não é óbvio, não é óbvio. Por que ela vai ter problema com autoridade? Porque a primeira autoridade na vida dela era o pai. Só que, diferente de uma autoridade como seu chefe, como seu, como qualquer tipo de autoridade, seu pastor, seu chefe, seu líder, diferente dessas pessoas, o pai ele vai ser, ou deveria ser, uma figura de autoridade com amor. Então o pai, ele disciplina, às vezes o pai é rígido, eu vejo isso na minha vida, eu disciplino a minha filha, às vezes eu sou rígido com ela, às vezes eu realmente sou duro com ela, tem que disciplinar, tem que colocar um limite para as coisas que ela tem que fazer, só que eu faço isso por amor. Eu não faço isso simplesmente para bloquear ela, eu não faço isso simplesmente para ela me dar uma coisa que eu quero, como o teu patrão. O teu patrão ele quer que você trabalhe na empresa dele, porque no final das contas ele quer resultado a partir da sua vida. O seu pai, ele não pensa dessa maneira. Ele quer que você se discipline, ele quer que você tenha limite para que você prospere na sua vida. Ele não está esperando o retorno para a vida dele. Ele fica feliz por amar você e ele fica feliz por entregar isso na sua vida para que você seja um ser humano próspero, para que você possa ser humano acima da média nessa geração. Mas o teu chefe não. O teu chefe ele não está esperando isso, ele já está esperando um profissional. São raros os chefes que vão estar ali preocupados com em que você cresça dentro da empresa por você mesmo. Ele normalmente gera um crescimento para você dentro da empresa quando você já gerou um retorno para a empresa dele. É muito louco isso, né? Então, isso até fala em relação a como que essa pessoa vai relacionar com Deus e vai entender Deus como autoridade. Vai ter muita dificuldade porque ela não conseguiu ter essa figura paterna. Um último item aqui, teriam outros para ser colocados, mas um último item muito importante aqui é a falta de direção. Cara, esse aqui é um item louco, né? Porque uma pessoa que ela não teve um pai, ela foi órfã de pai, ou por negligência ou por abandono, essa pessoa, ela não sabe quem ela é, porque o pai, ele não afirmou a identidade dela, o pai não deu segurança, e eu fico repetindo, que é para isso ficar claro nesse vídeo, ele não reafirmou a identidade dela, a segurança dela, ela não sabe quem ela é, e quem não sabe o que é, vai saber para onde ir? Mas é óbvio que não. Se eu não sei quem eu sou, tem um ditado, né, não sei se é um provérbio chinês que fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Só que se qualquer caminho serve, não tem direção. Você não está no centro da sua vida, você não está decidindo para onde você ir, você está sendo levado pelas circunstâncias. Então uma pessoa sem direção é uma pessoa que vai ser levada, é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, a vida ela vai ser levada pela vida. E se ela tiver a sorte de encontrar pessoas que possam levar ela para mais próximo de Deus, show. Mas se ela encontrar, infelizmente, e isso é muito comum, pessoas que vão somente abusar dela, só vão simplesmente usar essa pessoa, ela infelizmente ela vai ser usada da pior maneira possível e vai ser destruída na sua personalidade. Então essa pessoa ela já teve provavelmente uma infância destruída ou uma infância anulada e agora ela vai ter uma vida depois de adulto também anulada, também destruída e provavelmente essa pessoa ela dificilmente vai conseguir se restaurar aí na sua independência como pessoa, né? Então essas são algumas características emocionais que eu coloquei quando a pessoa ela tem essa orfandade aí no coração. E aí? Ele só veio trazer problema, lembrando que aqui ó, o vídeo
né, a mensagem, a intenção da mensagem aqui é dizer o seguinte: 5 motivos, eu citei lá em cima, 5 motivos para você não ser pai. É porque eu não quero que você seja pai? Não, é o contrário. Eu desejo que você seja pai, mas eu desejo que você seja pai dentro de princípios que vão fazer com que os seus filhos não sejam vítimas de uma pessoa que não está preparada para ser pai. Então a intenção desse vídeo é preparar você para ser pai. É pelo menos chamar a sua atenção e dizer: olha, antes de ser pai, olhe para isso aqui, né? Antes de você começar a entrar nessa aventura maravilhosa que é ser pai, preste atenção nesses detalhes, né? Leve em consideração. Poxa, Elton, eu já sou pai, mas eu me identifiquei com algumas coisas que você acabou de falar no vídeo. Então, querido, tem uma solução para você e sempre tem uma solução. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Cote, ele sempre fala: Deus sempre tem um plano para aqueles que estão fora do plano. E a solução ela é muito simples e eu queria compartilhar 2 textos com vocês para falar um pouco sobre essa solução, que eu não vim aqui só trazer problema, né? Eu não vim aqui só falar daquilo que dá errado, eu vim falar aqui daquilo que pode dar certo. Lá em João capítulo 14, versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso aqui era Jesus falando para os seus discípulos que eles não deixariam eles órfãos, que ele voltaria para eles, né? E nós aguardamos a vinda de Jesus até hoje, e ele virá. Isso significa que Jesus ele estava se colocando na posição de pai, dizendo que ele não deixará que alguém que foi órfão ou que é órfão, né? Ele vai encontrar um pai. Então, se você é pai e está fazendo seu filho órfão, entenda, apesar disso, existe um Deus que vai cuidar do seu filho. Se você é órfão, como eu fui órfão também, eu queria dizer para você que Deus ele não vai lhe abandonar, que ele vai estar com você todos os tempos, todos os momentos. Basta você querer e desejar encontrá-lo. Um outro versículo que eu acho maravilhoso, diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz o solitário viver em família, liberta aqueles que estão presos de grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse texto você pode encontrar em Salmos 68, versículos 5 a 6. E esse versículo ele mostra que Deus ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Então Deus se colocando na posição de restaurador daqueles que deveriam ter um pai e não têm, né? Ou por abandono ou por negligência. E eu queria aqui finalizar esse vídeo compartilhando um pouco da minha história, a história da minha vida. Eu estou gravando esse vídeo e eu sou o resultado de um Deus que não permitiu que a orfandade tirasse a minha identidade, o meu propósito. Hoje eu sou um homem restaurado em Cristo. Hoje eu sei a minha identidade, o meu propósito. Eu sei o motivo pelo qual eu nasci e sei aquilo que eu preciso fazer para Deus, para minha vida, para minha família. Hoje eu sou casado, eu tenho uma filha e todos os dias eu vivo com intensidade o desejo de cumprir o meu propósito de ser pai. Eu fui abandonado quando criança, meu pai ele engravidou minha mãe, eu sou caçula, ele chegou a ficar casado com a mãe durante alguns anos e os meus 2 primeiros irmãos chegaram a conviver com ele, mas eu nem cheguei a conviver, eu fui abandonado e a minha mãe, eu estava no ventre da minha mãe. E isso gerou na minha vida um sentimento muito ruim. Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito carente do amor de um pai. E a minha mãe cuidava da gente sozinho, né? E uma outra característica aí, essa questão, a segurança financeira. Minha mãe tinha que cuidar de tudo, virou o pai e a mãe, e ela não conseguia nem ser o pai,
e nem conseguia ser a mãe, né? Nem responder como como Deus, né? Sendo um pai ali na função de ensinar a maturidade, segurança, propósito, e nem conseguia relacionar do ponto de vista do Espírito Santo com sensibilidade, etc., porque ela foi tão ferida, ela tinha tanta coisa para fazer, que ela não conseguia pensar em nada. Então, para ela, de uma certa maneira, nós éramos um peso muito mais. Minha mãe foi uma guerreira, eu te amo, minha mãe. Você lutou até o fim por nós e graças a Deus, Deus lhe honrou. Então, assim, pessoal, na minha infância eu fui muito, muito carente. Eu tinha um desejo enorme de ter pai. Minha mãe, eu lembro que ela teve 2 namoradinhos ali. O que eu lembro melhor foi o Afonso. O Afonso, ele era um namorado da minha mãe, ele tinha um problema com alcoolismo. Mas eu, criança, não estava nem aí para isso. E eu amava aquele cara. O Afonso, ele era um cara que ele chegava com uma alegria, ele me carregava no colo, ele me botava nos ombros, ele brincava comigo. Ele exerceu ali para mim, minimamente, a função do pai que cuida, né? Do pai que traz ali a alegria, e eu me alegrava, eu me sentia amado por ele, né? Eu me sentia querido por ele. Então, foi pouco tempo que a minha mãe namorou com o Afonso, eu acho que 6 meses ou 1 ano no máximo, mas aquele cara foi o suficiente para eu amar aquela pessoa. Eu era tão carente de pai que eu queria que ele fosse meu pai. E eu lembro que a última vez que ele foi na nossa casa, ele me deu um bombonzinho, assim, um bombonzinho, não sei se tem na cidade de vocês, se vocês lembram, um bombonzinho de chocolate que tem uma capinha dourada, é uma capinha meio metalizada, assim, ela não é plástico, ela é tipo um papel metalizado. E quando a minha mãe terminou com o Afonso e ela disse que ele não iria mais lá em casa, eu guardei aquele papelzinho. Eu guardei aquele papel porque era uma memória minha dele, né? Eu fico até um pouco emocionado em falar disso, porque eu lembro que era muito dolorido para mim, como criança, perder alguém que nem era meu pai. Então eu era tão carente por um pai, que eu perdi uma pessoa que nem era o meu pai. E eu guardei aquele papelzinho durante anos. Eu não guardei durante 1 dia, 2 dias. Eu guardei durante anos aquele papelzinho. Eu pegava aquele papel, eu dobrava aquele papel, eu passava ferro no papel, eu guardava porque era uma lembrança emocional de alguém, de uma pessoa que durante alguns meses me amou. Olha o poder do amor de um pai na vida de uma criança. Imagine como é um pai, que consegue transmitir esse amor durante toda a vida de uma criança. Esse ser humano, ele com certeza vai ser um ser humano extraordinário nessa terra. Ele não vai sofrer metade dos problemas que, por exemplo, eu sofri, mas graças a Deus, o meu verdadeiro pai me restaurou. Então eu compartilhei essa história com vocês para dizer que uma criança, quando ela é órfã, ela é muito carente de amor. E além do amor que eu não tinha, eu passei por N situações de insegurança física mesmo, de abusos, agressões psicológicas. Eu vou só compartilhar mais uma. Eu lembro que uma vez eu era doido para ser jogador de futebol quando eu era criança, e eu até jogava bem e tal, e a minha mãe, minha mãe e meu padrasto, ela percebeu esse desejo de ser jogador de futebol, viu que eu tinha talento, ela diz pra mim até hoje que gostaria que eu fosse jogador de futebol, e ela me colocou numa escolinha. A gente era muito pobre e mesmo assim ela conseguiu me colocar numa escolinha para pagar. E um certo dia, eu tinha uns 12 anos de idade, um certo dia um amiguinho da rua, que eu acho que ele não era muito amigo não, acho que ele tinha algum problema comigo, ele chegou para mim assim: olha, cara, seguinte, você não dá para ser jogador de futebol não, cara, porque olha, para ser jogador de futebol você tem que começar desde bebê, desde criança. Se com 5, 6 anos de idade você já tinha que estar lá. Agora, com 12 anos, não tem mais condições para ti. Você tá atrasado. E eu lembro que aquilo entrou no meu coração e eu acreditei naquilo, né? E como eu não tinha ninguém, não tinha uma estrutura paterna para me trazer isso, eu acreditei naquela mentira de Satanás na minha vida.
e simplesmente abandonei a escolinha de futebol, porque eu pensei assim, olha, já que não tem mais condições de eu ser jogador de futebol, então não vale a pena minha mãe se esforçar tanto para pagar isso para mim. Então eu acho melhor eu sair, e aí eu lembro que eu saí e abandonei esse sonho. E depois a minha mãe, ela perguntou ao meu filho por quê, e eu disse que não dava mais, mas a verdade é que aquilo entrou no meu coração. Eu não queria magoar ela e acabei mentindo, dizendo que era porque me bati, não sei o quê, e nem era verdade. A verdade é que aquela mentira tinha entrado no meu coração. Se eu tivesse um pai que tivesse me transmitido segurança desde a minha infância, eu tenho certeza que eu não teria sido tão enganado. Eu vim descobrir isso, pasmem vocês, eu vim descobrir isso depois de adulto. Depois de adulto que eu lembrei, eu lembro que eu estava vendo uma reportagem de alguém em algum lugar na TV dizendo que um jogador Zé não sei o que, esqueci o nome do jogador, ele iniciou a sua carreira profissional aos 25 anos de idade. E quando eu vi aquela notícia, falei, ó, como que pode isso? Aos 25 anos de idade, eu não podia ter começado com 12? Então, naquele dia eu falei, Satanás, você me enganou. Mas eu já estava bem, eu já estava com Deus. E para finalizar esse vídeo e para ele não ficar maior do que eu pretendia, eu queria falar para vocês a seguinte situação. Mesmo você órfão, você tem um Pai Celestial, um Pai que cuida de você e quer cuidar de você, um Pai que sabe quem você é e criou você com identidade e propósito. Ele criou você para ser amado e Ele criou você para desfrutar do melhor dessa terra. E Ele te deu dons e talentos para que você possa atuar na vida da sua família, na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Você não é o que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus diz que você é. E essa verdade, ela foi que restaurou a minha vida. Foi essa verdade que restaurou a minha essência de paternidade. E depois tem outras histórias que eu posso compartilhar quando Deus permitiu que eu visse como Ele tinha cuidado de mim todo o tempo, mesmo eu não sabia, né, que tinha pai. Então, para você que é órfão, essa palavra é para você e para você, né, principalmente, que chegou até aqui no final desse vídeo e está pretendendo ser pai sem ter as condições, sem ter os motivos que a gente colocou lá no vídeo. Se você, querido, infelizmente, se você ainda não tem estrutura para ser pai, não seja. É simples, não seja. Cuide de você, cuide do seu caráter. Se você foi ferido, se você foi órfão, se você tem problemas emocionais, se você ainda não entendeu Deus como seu pai, é melhor que você não seja pai. É melhor que você ainda não tenha essa experiência, que é muito provável que algumas dessas coisas que eu coloquei no vídeo possam acontecer com seus filhos. E eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com outro ser humano. Então, fica com Deus. Essa foi a palavra de hoje. Eu sei que o vídeo foi um pouco longo, foi um pouco além, mas como tem um fator emocional, que é um pouco da minha história, eu queria falar isso com detalhes. E eu espero que esse vídeo abençoe você. Fica com Deus. Até a próxima.